Fala pessoal! No vídeo de hoje vamos explorar o sistema político conhecido como monarquia. Vamos entender o que é uma monarquia, como ela funciona e quais são suas características distintas em relação a outros sistemas de governo. Vamos começar definindo o que é monarquia. A monarquia é uma forma de governo em que o poder é exercido por um monarca, que é o chefe de Estado, e em alguns casos também o chefe de governo. O monarca geralmente ocupa sua posição de forma vitalícia, hereditária, ou através de alguma forma de sucessão estabelecida. Existem diferentes tipos de monarquia, variando de acordo com a extensão do poder do monarca e a forma de sucessão. O primeiro modelo que vamos entender é monarquia absoluta. A monarquia absoluta é uma forma de governo em que o monarca, que pode ser um rei ou uma rainha, detém poderes políticos praticamente ilimitados e absolutos sobre o país. Nesse sistema, o monarca governa de forma autocrática, ou seja, ele exerce controle total sobre o governo e as decisões políticas, sem depender de um parlamento ou de outras instituições para tomar decisões. Na monarquia absoluta, o monarca é considerado a autoridade máxima, e suas decisões são inquestionáveis. Ele não está sujeito a uma constituição escrita ou a limitações legais, o que lhe confere um poder quase ilimitado sobre os assuntos do Estado. O monarca pode criar leis, cobrar impostos, declarar guerra, estabelecer alianças internacionais e tomar decisões políticas sem a necessidade de aprovação de outros órgãos ou representantes do povo. Historicamente, muitas monarquias absolutas eram justificadas com base na ideia do direito divino dos reis, a crença de que o monarca governava por vontade de Deus e, portanto, não poderia ser questionado ou desafiado. Essa concepção conferia ao monarca um status quase divino e lhe dava autoridade incontestável. Ao longo da história, a monarquia absoluta foi comum em vários países e impérios, especialmente nos séculos 17 e 18. Alguns exemplos notáveis de monarquias absolutas incluem o Império Francês, sob o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, e o Império Russo sob o domínio dos czares. No entanto, com o tempo, a monarquia absoluta foi gradualmente substituída por sistemas mais democráticos e limitados, à medida que movimentos sociais e revoluções surgiram em busca de maior participação popular na tomada de decisões políticas e de proteção dos direitos individuais. As monarquias absolutas foram sendo transformadas em monarquias constitucionais, parlamentares ou foram abolidas em favor de repúblicas. Atualmente, não há nenhum país que seja oficialmente considerado uma monarquia absoluta no sentido tradicional do termo, e a maioria das monarquias existentes é de natureza constitucional, em que o monarca exerce funções cerimoniais e simbólicas, enquanto o governo é conduzido por uma constituição e um sistema parlamentar ou presidencial. Agora falaremos a respeito da monarquia constitucional. A monarquia constitucional é um sistema de governo em que um país é liderado por um monarca, como um rei ou uma rainha, que exerce funções cerimoniais e simbólicas, enquanto o poder político efetivo é exercido por um parlamento e um governo eleito pelo povo. Nesse sistema, a Constituição do país limita os poderes do monarca e estabelece as regras e procedimentos para o funcionamento do governo. O monarca atua como chefe de Estado, representando a unidade nacional e a continuidade histórica da nação, mas suas ações e decisões são regulamentadas pelas leis e pela Constituição. Algumas características importantes da monarquia constitucional incluem separação de poderes. O poder político é dividido entre o monarca, que detém funções representativas, o parlamento, que tem o poder legislativo, e o governo, que exerce o poder executivo. Essa separação de poderes visa evitar a concentração excessiva de autoridade em uma única pessoa ou instituição. Constituição escrita. A monarquia constitucional é fundamentada em uma Constituição escrita que estabelece as regras, os direitos e os deveres do governo, incluindo os limites de atuação do monarca. A Constituição é a lei suprema do país e serve como referência para todas as ações governamentais. Parlamento e governo responsáveis.
O governo, liderado pelo primeiro-ministro ou pelo chefe de governo, é responsável perante o parlamento, que é composto por representantes eleitos pelo povo. O parlamento desfruta de poderes legislativos e fiscalizadores sobre o governo, garantindo a prestação de contas e a transparência nas decisões políticas. Função cerimonial do monarca. O papel do monarca na monarquia constitucional é, em grande parte, simbólico e cerimonial. Ele pode cumprir funções representativas, como assinar leis, receber visitantes estrangeiros e representar o país em eventos oficiais, mas não tem poder de tomar decisões políticas de forma independente. Exemplos de países com monarquias constitucionais incluem o Reino Unido, Japão, Suécia, Noruega, Espanha, Dinamarca, Canadá e muitos outros. Nessas nações, os monarcas desempenham um papel importante na cultura e na identidade nacional, mas suas funções políticas são limitadas pelas disposições da Constituição e pelas leis estabelecidas pelo governo e pelo parlamento. A monarquia parlamentarista é um sistema de governo em que um país é liderado por um monarca, como um rei ou uma rainha, que atua como chefe de Estado, enquanto o poder político efetivo é exercido por um parlamento e um governo eleito pelo povo. Nesse sistema, o monarca desempenha principalmente um papel cerimonial e representativo, exercendo funções simbólicas e formais, como assinar leis, receber visitantes estrangeiros e representar a nação em eventos oficiais. No entanto, o monarca não possui poderes políticos reais, e suas ações são geralmente limitadas pela Constituição e pelas leis do país. As principais características da monarquia parlamentarista são separação de funções. O poder político é dividido entre o monarca, que atua como chefe de Estado, e o governo, liderado por um primeiro-ministro ou chefe de governo, que exerce o poder executivo. O governo é formado por membros do parlamento, que são eleitos pelo povo. Responsabilidade do governo perante o parlamento. O governo é responsável perante o parlamento e precisa obter a confiança e o apoio da maioria dos membros do parlamento para permanecer no poder. Se o governo perder o apoio da maioria parlamentar, pode ser obrigado a renunciar e dar lugar a um novo governo ou convocar novas eleições. Papel representativo do monarca. O monarca exerce funções principalmente simbólicas e representativas, agindo como uma figura de unidade nacional e continuidade histórica. O monarca pode cumprir funções cerimoniais, como a abertura do parlamento e a assinatura de leis, mas suas ações são em grande parte formais e realizadas sob a orientação do governo e do parlamento. Estabilidade política. A monarquia parlamentarista é frequentemente considerada como um sistema de governo estável, uma vez que os poderes do monarca são limitados e o governo precisa contar com o apoio parlamentar para governar. Isso ajuda a evitar crises políticas significativas e impasses frequentes entre os poderes executivo e legislativo. Exemplos de países com monarquias parlamentaristas incluem o Reino Unido, Suécia, Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Japão e muitos outros. Nestas nações, o monarca exerce um papel importante como símbolo da unidade nacional, enquanto o governo, liderado por um primeiro-ministro ou chefe de governo, detém o poder político efetivo e é responsável perante o parlamento. Se você prestou atenção no vídeo, percebeu que colocamos países repetidos tanto no exemplo de monarquia constitucional quanto de monarquia parlamentarista. Isso pode ter gerado alguma confusão a respeito do tema, ou mesmo gerado perguntas tais como: existem sistemas de monarquia constitucional e parlamentarista no mesmo país? Fique tranquilo que vamos discorrer a respeito disso agora. Na teoria política e nas definições clássicas, os termos monarquia parlamentarista e monarquia constitucional são frequentemente utilizados de forma intercambiável, pois ambos implicam que o poder do monarca é limitado por uma Constituição e que o governo é conduzido por um parlamento eleito pelo povo. Ambos os sistemas caracterizam-se pelo papel predominantemente cerimonial do monarca, enquanto o poder político real é exercido pelo governo e pelo parlamento. Portanto,
É comum ver países sendo referidos tanto como monarquias parlamentaristas quanto como monarquias constitucionais. Mas as duas designações geralmente significam a mesma coisa. Uma monarquia em que o monarca reina, mas não governa, e o poder político é exercido pelo governo e pelo parlamento. No entanto, em alguns contextos, a distinção entre esses termos pode ser feita para destacar diferenças específicas entre os sistemas políticos. Por exemplo, em algumas monarquias, o parlamento pode ter um papel mais proeminente na tomada de decisões políticas, e nesses casos, o termo monarquia parlamentarista pode ser preferido. Em outros casos, a ênfase pode estar no papel simbólico e cerimonial do monarca, levando ao uso do termo monarquia constitucional. No fim das contas, a forma exata de governança de um país pode ser influenciada por tradições históricas, costumes culturais e disposições constitucionais específicas, mas, em essência, a monarquia parlamentarista e a monarquia constitucional referem-se a sistemas de governo, nos quais o poder político efetivo reside no governo e no parlamento, enquanto o monarca desempenha um papel principalmente cerimonial. Isso é tudo por hoje, pessoal. Se você gostou de aprender mais sobre esse sistema político, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando conteúdos informativos sobre temas políticos e sociais. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.